Adicionais. São acréscimos ao salário por tempo de serviço, insalubridade, periculosidade, transferência, entre outros. Ai, gente, insalubridade eu acho que todo mundo deveria receber a um certo momento, né? Periculosidade é RH e magistério também, né? Serviço público é insalubre e hoje em dia é perigoso, né? Só tem o risco. A gente tem pessoas que vão brigar na porta do RH? Tem, que ameaçam pegar lá fora? Eu sei a hora que você sai. Eu sei onde você mora. Né? Isso é ameaça? Não pode? Mas ainda bem quando a pessoa avisa, né? Que não fica lá esperando quietinha, né? Então, mas é sério. Então, não é muito fácil, mas a gente tendo a legislação, a gente aplicando a legislação corretamente, a gente tem que mais dormir tranquilo, né? E orar a Deus que não aconteça nada. É mais segura a prefeitura. Tá certo. Olhando por esse lado, é mesmo. Tem razão. Mudou de lugar daí? Mudou de casa? Não. Tem que colocar. Tem que colocar. Só que aí o que acontece, né? As pessoas fazem errado e querem que os outros votem a favor, né? Então... não. Mas eles vão ter que justificar, né? Foi avaliado por um órgão com... Passa, né, o bastão pro próximo, né? Então, mas realmente é uma escolha também, né? O serviço público tem essa escolha que nós escolhemos estar ali, então a gente sabe o que a gente pode sofrer, né? Mas se é uma determinação do tribunal, como que você vai? Só se você tivesse uma justificativa muito plausível para você ir contra, né? Sim, não, mas o tribunal fez aqui, mas não é bem assim, né? Então, daí tudo bem. Mas se não, como assim, né? Que você vai... não tem como. Então, aí, claro, os vereadores daí fica à vontade deles, né? Que eles também daí... Eu dei parecer, mantendo a reprovação e eles aprovaram. Eu falei, aí é com vocês. Aí é com eles, né? É com eles. Mas... Quando chega, até para tentar, coloca, é mais fácil se sustentar o parecer do tribunal. Sim. Então, Eu sigo sempre. aí se não tiver voto para rejeitar, né, que rejeite. Sim, eles é que sabem o que eles fazem lá, né? Mas a consciência, a nossa consciência de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo que você fez o certo. É mais fácil para fundamentar, né? Sim. Essa é a vantagem de você ser efetivo, não comissionado. Você não tem que agradar ninguém, né? Você faz o seu, que é certo. É técnico, né? É técnico. Tá. Aí um exemplo aqui, o adicional por tempo de serviço, que é o quinquênio. É adicional de insalubridade. Que mais aqui? Periculosidade, quem recebe mais é guarda municipal. Vocês não têm todos, só vocês têm, né? E eu também tenho no meu município, mas os outros demais... É por causa da periculosidade, né? Do combustível, tá certo. Insalubridade... eletricista. Tem vigias. Tá certo. A insalubridade, pessoal, vocês têm lei específica para insalubridade? Com os percentuais diferentes de cada setor? Tá. Geralmente os funcionários não gostam, né? Quando teve essa questão dessa diferenciação de valores de insalubridade, o pessoal briga bastante, né? O pessoal da saúde briga bastante, porque diminui. Então, quem trabalha no postinho é diferente de quem trabalha no hospital, que é diferente de quem está num centro cirúrgico, que é diferente de quem está, né? Então, ali, conforme o ambiente vai ser enquadrado essas pessoas, e eles não gostam. Essa questão de função é complicado, né? Mas eu acho que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Auxílios e indenizações.
Verbas para compensar despesas ou situações especiais, sem caráter salarial. Exemplo, auxílio alimentação, auxílio transporte, ajuda de custos. Aí, pessoal, entra o seguinte, vale transporte é uma coisa, auxílio transporte é outra coisa. Vale transporte é para a questão do ônibus ali que a pessoa vai pegar. Tem lugares que não tem ônibus, que é lá na área rural, do não sei aonde. Aí os municípios, né, criam uma lei de auxílio transporte e que isso ajuda a fazer com que os servidores queiram ir trabalhar nesses lugares mais longe, seja no postinho de saúde, né, seja numa escola, seja, né, em alguma situação assim. E eu acho que ele é por quilometragem. Então, se vocês tiverem situações aí no município de vocês que precise, vamos dizer assim, trabalhar no lugar afastado, vejam e revejam essa questão, não do vale transporte, mas do auxílio transporte, que é em dinheiro lá na conta da pessoa, que aí a pessoa vai ter um incentivo para ir trabalhar mais longe. Porque na questão de concurso que nós estávamos conversando ontem, se só tem vaga naquela escola e a pessoa, né, ou tem vaga naquela escola e tem vaga na escola do centro, vai encher de gente na escola do centro e ninguém vai querer ir para o lugar mais distante. Mas se ela tiver um auxílio transporte, às vezes isso brilha o olho e ela vai ir para lá. E vai feliz ainda cantarolando. Porque eles fazem, né, e fazem assim, carona, né? Um leva o outro, todo mundo ganha e um leva o outro e dá tudo certo, né? Aí eles enchem o Celta, né? E dá tudo certo. Melhor do que nada, compra um Uno. E vai para a escola de Uno. Se divide, vai de carona. Você está vendo? Mas porque você tem um incentivo, né? Tem. E morava mesmo. Aí dá para falar assim, então a prefeitura vai licitar um ônibus para levar a senhora até. Não, mas tem disso. E verifiquem, pessoal, porque às vezes não está tão difícil de resolver o problema, né? E isso vai ajudando o município, né? A gente foi fazer uma visita enquanto sindicato na cidade de Maringá, uns anos atrás, para ver como é que eles trabalhavam a questão de atividade, dos incentivos ali. E a cidade lá, na época, que já faz uns 3 anos, dava uma média de R$ 1.200 de incentivos que eles tinham de auxílios ali para os professores. Então, eles criaram a maioria deles assim logo após a pandemia, porque o que acontece? O professor acabou usando o próprio computador, o próprio celular, a internet e tudo mais. Então, eles começaram a dar um auxílio conectividade, um auxílio transporte, um auxílio alimentação, era o mesmo para todo mundo. Aí eles faziam um adicional de assiduidade, então o professor não tinha nenhuma falta, ganhava mais um valor ainda. Eu sei que somando tudo, o professor ganhava todos os auxílios ali, dava uma média de R$ 1.200 no mês. E aí, quando acabou a pandemia, que todo mundo voltou Não, pro... foi logo depois da pandemia, eles implantaram, quando os professores retornaram. Olha, se eles têm perna para isso, né? Não Não sei como que tá a perna do município de vocês, mas geralmente é curtinha, né? Às vezes o cobertor, né, cobre a cabeça, descobre o pé, né? É assim, mas aí vão vendo cortando outras gordurinhas de repente, né? Vendo outras situações. O auxílio alimentação também, e vale alimentação. Auxílio alimentação, ele vai ser referente ao quê? A um valor de marmita, de um almoço, né? Agora, se vocês... o vale alimentação. E o auxílio vai ser de um valor diferente. Eu não sei como que é calculado no município de vocês, mas geralmente é a unidade fiscal do município, né? O FM. Como que é calculado lá? Um valor estipulado X, porque fizeram uma lei há um tempo atrás e começaram a pagar aqui e só reajustam agora conforme reajusta o salário.
O nosso agora está em 720. O prefeito fez uma proposta de até o último ano de mandato chegar nos R$1.000. Então a proposta para esse ano é 800, agora é 820, eu acho, 819, é uma coisa assim. Se o prefeito, Toledo, gente, Toledo. se o Fazer prefeito concurso todo. manter, só que nós estamos preocupados com a situação agora. Nós conseguimos no ano passado já ficou para trás. Já ficou para trás. implementar na folha de pagamento. Sim. Aí o nosso lá, ele é variabilidade. Então, assim, a gente conseguiu colocar, ele pagou 11 meses e aí folha de pagamento. A gente conseguiu fazer com que o município fizesse isso, porque a gente tinha muito problema com as várias alimentações que vinham, os cartões, porque chegava num ponto que as empresas não queriam mais. Sim. Daí a gente conseguiu colocar em folha. Só que agora a gente está comentando essa semana que parece que tem uma lei aí sendo estudada para tirar todos esses auxílios e essas coisas das folhas de pagamento. É os penduricários. Os penduricários. Penduricário. Que vai cair por fora. Deixou quando a gente finalmente conseguiu implantar em folha. Mas assim, às vezes é um pensamento que está tendo, né? Então, Isso, tomara que demore. vamos ver como é que vai ficar, né? Mas Vamos ver aí. penduricário só se ultrapassar o tempo. Né? Mas de fato, a questão do pagamento em folha é melhor do que o cartão, né? Nossa, É em folha, né? E daí, se a pessoa falta ou se tem feriado, desconta. Eu? Não é que descontem. Não, eu aprendi com o pessoal do RH. Minhas amigas do coração, que eu amo. Elas dizem assim, não é desconto. Não foi trabalhado, não foi pago. Não, o nosso Entendeu? tá normal. O nosso só desconta atestado. Não, o nosso, se tem o feriado, aquele dia não é pago. Mas não é que seja um desconto, não foi trabalhado. A lei diz que é dia trabalhado. Então, se é dia trabalhado, se não tinha trabalho naquele dia, não foi pago. Se estava de férias, não comeu. Por quê? Porque não estava trabalhando. Então, não é pago. Você viu? Ó, Mandirituba ficou para trás, gente. O nosso Vamos para Toledo. Férias não perde. Não perde. Então, E o atestado é É dia, proporcional. Soma-se, divide por 20 dias o valor. É o dia do tempo. tá certo, meninas. Então, viu? Muito bem. 828. 400. Gente, Certo. agradeçam, né? Porque olha, tá olhando assim para outros municípios que eu conheço, tá bom, dá para melhorar? Sempre dá para melhorar, mas que tá bom, tá? Tá bom, tá? Não sei, no município de vocês dá R$800? Nada, não dá nem 300, acho que dá 256. Acho que eu tô mais ou menos nessa situação. Lá dá 800? 40. Dá 800? Não, 360. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo, pessoal? Sejam gratas aí pelo que vocês recebem em Toledo. Nada, é nossa Sim, sim. Isso. Nós recebíamos o auxílio alimentação. Em 2013, o prefeito Beto Lumiti ganhou a prefeitura, tirou para a alimentação do setor. Nós fizemos uma greve de 5 dias, foi declarada ilegal, mas nós continuamos insistindo até que ele retomou o valor, para menos do que a gente recebia até o final de 2012, né? Aí retomou, beleza, bem migalhinhas. Aí em 2017, quando assumiu o prefeito, e é engraçado, porque quem faz isso conosco lá no município são prefeitos de esquerda, tá? Os prefeitos de direita é o que mais valoriza. Aí ele entrou em 2017 com o prefeito do lado da direita, então deu uma ampliada aí nos valores do auxílio alimentação, aí ampliou de 10 meses para 11 meses, aí a questão, quem está com câncer recebe, quem acidente de trabalho recebe, internamento, sabe? Então avançou em bastante pontos. Aí ok, aí o prefeito perdeu a eleição, voltou, Beto Lumiti em 2021, fez de novo a nossa vida do inferno, deu R$8 em um ano de reajuste, terrível, mas a gente não parou, a gente incomodou ele até ele perder a eleição de novo, né? Aí quando retomou esse prefeito, ele deu um reajuste super bom, assim, o nosso auxílio alimentação, e a gente assinou um termo de compromisso com ele, ele é muito responsável, assim, ele tem muito medo, assim, do que ele fala e não cumprir, sabe? Espero que ele consiga. Em princípios, né? Chegar aos R$1.000 até o final do mandato dele. Amém. Tomara que A consiga. gente tem esse escalonamento ali de valores, né? Mas a gente briga muito. A gente não dá paz, sabe? E fica insistindo, né? E eles têm uma confiança em nós, tem que depositar um dinheiro da ação e eles pegar o processo, depositar, a Marlene
passa a conta que é para ele mandar o dinheiro. Tipo, tá lá no processo, né? Tá lá no processo, assim. Mas, assim, a gente tem uma boa comunicação. E de um grupo que é da direita, em tese, né? Então, mas eu acho, gente, uma ideia assim que eu tenho para mim, seja direita, seja esquerda, seja centrão, a gente tem que prezar pelo correto, pelo que é certo, independente de partido político, independente de, né, de questão ideológica, sabe? Vamos colocar aspas aí, né? Vamos colocar aspas. Então, o meu prefeito lá, ele se falava que era não, porque é a esquerda, né, essa questão, mas a postura dele era de direita, mas então assim, por isso eu já não tenho muito esse pensamento assim, né? Eu acho que o correto é correto. Se o de esquerda está fazendo correto, parabéns, palmas e vamos lá. Se o de direita está fazendo correto, é isso aí. Se fizerem errado, é castigo para os dois, entende? E eu acho que a gente tem que pensar assim. Mas entende que todos são servidores públicos, eles têm direito? Então tem que lutar pelo direito de todos. Que a prefeitura tenha para os servidores dela e a Câmara também. E a RPPS também. Vocês têm RPPS, que é a Previdência Própria? Não tem? Vocês recolhem para a INSS. Tá. Não, então a INSS deixa quieto. Mas para a Câmara e para a Prefeitura, lutem por isso, é direito de vocês. Geral, ou fala assim, você que sabe, a Câmara vai fazer, você que sabe. Então ele tem do lado, os vereadores são do lado do executivo. Isso é bom? Vocês têm sindicato? Verdade. Não, então, olha, tá tudo dominado, né? Eu acho que oficia o prefeito, né? Fala com ele lá. Como que ele é? Ele é de conversa ou não? Então, não são unidos. Pega um representante de cada setor e vão conversar com o prefeito. A flexibilidade que vem tendo, né? Se mexer. Isso. Fomos no curso na Uniflex e os nossos colegas todos têm vale o auxílio alimentação e nós também queremos. Não tem. Então fica a ideia para vocês levarem aí. Sim, sim. Isso. Você vai ter que saber articular. Deve ter, né? Não precisa ser um vale de R$800, né? Para começar, dá para ser menos, né? Então, e já é, para quem não tem nada, né? O que eles, vamos dizer, começou, né? Tá valendo.
Mas não quer dizer. Não quer dizer. Não. Mas assim, quando você vai pedir sozinho... Foi reeleito? Ah, então assim, ó. Quando você vai sozinho, ele vai dizer não. Agora, se todos os servidores falarem a mesma língua e forem falar com ele, forma uma comissão e vai falar com ele. E fala também, instiga isso nos vereadores. Ó, veja, por que você não faz, né? Por que apoia o prefeito e tal? Vai conversando, vai articulando. Porque se você brigar com ele, ele vai ficar bravo e ele não dá. Mas tem que ir articulando. No índice indenizatório. Mas sempre tem um jeitinho de pagar sim, né? Ou só se vocês estão com um salário muito bom lá, que ele está gastando muito com folha. Que daí ele vai falar que não, né? Mas... Mas vai articulando, vai conversando com o pessoal, conquista o pessoal lá. Como é que vocês votam nele? Como é que vocês reelegem a pessoa? Sim. Não. Não pode. Converse e articule. Vocês estão muito tranquilos. Pega umas dicas com Toledo ali. Tô muito tranquilo. Ajuda, viu? Pega o contato aí. Não, é sério, né? Vai pensando. Junta tudo isso que você ouviu, condensa, leva para casa, vai refletindo, pede ajuda para as meninas. Vai ver, vai dar certo. Pessoal, vamos à frente aqui. Então, extraordinárias a gente já conversou. Extraordinárias nós já conversamos, né? Que se for justo, devido, paga. Tá certo, a pessoa está trabalhando, né? Agora, se não, daí não, né? Pode respingar no RH, sim, tá? Então, são pagamentos eventuais, não habituais, que não integram a remuneração regular do servidor. Podem ser concedidos por serviços excepcionais, trabalhos fora do horário normal ou ocasiões especiais. Geralmente, não são considerados para cálculo de férias, aposentadoria ou cargos sociais. Exemplo, pagamento por plantões extraordinários ou horas extras autorizadas. Prêmios. Pagamentos concedidos como reconhecimento por mérito, eficiência ou desempenho excepcional do servidor. Podem ser utilizados para incentivar a produtividade ou projetos especiais. Podem ou não integrar a remuneração, dependendo da legislação local. Exemplo, prêmio anual por excelência no serviço público. Então, tem alguns municípios que trazem o prêmio no final do ano, se atingiu algumas metas, se o município ganhou selo ouro, selo prata em alguma coisa, né? Ou se atingiu algum percentual ali que a pessoa estava galgando, né, aquela meta, conseguiu, então é colocado a premiação. No estado do Paraná, existe uma premiação para as escolas que atingem índice, né, que tem pouca a questão da evasão e que os alunos têm um rendimento adequado, cada professor ganha X no final do ano, como bônus, como prêmio, a escola ganha, né, todos os servidores ganham, então, desde auxiliar de serviços gerais até o diretor ganham aquele bônus X porque a escola se destacou. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas acontece. Sabiam disso? Então, tá. Bônus.
Similar aos prêmios, são valores pagos com gratificação especial, geralmente vinculadas a metas ou resultados alcançados. Em algumas administrações, são mais comuns em empresas públicas e sociedades de economia mista. Exemplo, bônus por metas e arrecadação fiscal. Beneficiárias. Verbas que beneficiam o servidor em razão de alguma condição específica, como auxílio para despesas, saúde, alimentação, etc. Muitas vezes têm caráter indenizatório e não integram o salário. Exemplo, auxílio alimentação, auxílio saúde. Abono permanência. Esse aqui é mais delicado. O que é o abono permanência? É um benefício pago ao servidor público que já preencheu todos os requisitos para se aposentar voluntariamente, opta por continuar, que voluntariamente opta em continuar em atividade. O valor do abono corresponde, em regra geral, né, ao valor da contribuição previdenciária que o servidor paga. Pessoal, então, é aquela pessoa que tem todas as condições para se aposentar, mas diz, não, eu não quero me aposentar, eu quero continuar trabalhando até tal data. Aí, o que acontece? Ela solicita que seja pago o abono permanência, e aí a prefeitura faz o pagamento desse valor que seria ali, né, da Previdência. Tem que observar quem tem a RPPS no seu município para ver se a legislação está correspondente, certo? Se você parar para pensar, isso não é legal para o servidor, porque se entra outra regra, de repente, na aposentadoria, pode ser prejudicado, né? Então, seria interessante o quê? No meu ponto de vista, aposenta, já tem o teu tempo, aposenta. Você quer continuar trabalhando? Aí, de repente, o prefeito pode te contratar como cargo comissionado. Tá? Mas tem gente que, às vezes, quer ficar por conta da... às vezes, assim, é um mandato de uma direção de escola, alguma coisa assim, e a pessoa quer concluir. Eu tenho lá um caso de uma professora que ela já vem recebendo o abono permanência há um tempo. E quando foi agora em janeiro, a sua licença-prêmio. Vocês têm previsão de pagamento? Sim, sim. Aí eu expliquei para ela a situação. Aí ela segurou, vai trabalhar mais um período. Isso. Aí você mandou tijolinho para o céu, né? Fez uma boa ação, né? Mas é difícil você pegar Né? e omitir uma informação dessa. Sim, mas tem pessoas que não têm essa visão. E que vão falar o quê? Ah, você quer aposentar? Então tá aqui. Nem conta. A professora que é uma das matrículas mais antigas do município. Ela já aposentou de uma matrícula. Agora ela está trabalhando nessa segunda. E ela está nessa permanência já há um bom tempo. Você vai sempre construir uma pessoa que deu tanto para o município. Tá certíssimo. Pessoal, então hoje vamos respeitar o horário, tá? Agora está no horário do intervalo de vocês. Então, vocês têm 15 minutinhos aí para fazer um cafezinho, né? Dar uma esticada nas pernas, fiquem à vontade. E eu vou ficar aguardando vocês aqui. 3h45 nós retornamos, tá bom?